meu nome é Júlia e nesse vídeo aqui eu vou recomendar pra vocês os meus 10 livros favoritos que se passam em momentos históricos e que tem essa ficção histórica envolvendo ali na história que me ensinaram muito sobre a história da humanidade, sobre culturas de outros países e essas coisas todas assim. Vou admitir aqui pra vocês que eu sempre fui péssima em história, na matéria de história, né, na escola, porque eu sempre tive muita dificuldade em entender, tipo assim, o contexto das coisas, sabe? Tipo, beleza, teve a guerra tal, teve a invasão do império, não sei o que lá, beleza, tiveram essas coisas que aconteceram. Mas eu tinha muita dificuldade em, tipo, encaixar as coisinhas na minha cabeça. Pra mim eram muito, tipo assim, fatos aleatórios. E essas histórias sobre história me ajudam muito a entender essas coisas. E é por isso que eu gosto tanto de livros de ficção histórica. E esses aqui são alguns dos meus favoritos. Tenho plena consciência que livros de ficção, muitas vezes eles dão uma exagerada na história, eles dão uma mudada nos fatos, uma alterada em algumas coisas. Mas quando eu digo que esses livros me ensinaram sobre história, não é necessariamente assim, o que acontece no livro me ensinou sobre a história. É mais no sentido de o que acontece no livro me incentivou a ir atrás de pesquisar sobre a história real do que aconteceu. Porque eu tenho plena consciência de que as coisas que acontecem nesses livros não são exatamente verdade, né? Tem alguns dessa lista aqui que eu sei que são um pouquinho polêmicos por ter aquele temperinho a mais na história que não é bem verdade. Então não precisa me xingar, porque eu sei que eles não são exatamente perfeitos. Eu vou separar esse vídeo em duas partes. Em histórias que se passam na Segunda Guerra Mundial, porque tinha uma época assim que eu fui obcecada por esse tipo de história. E coisas que não se passam necessariamente na Segunda Guerra Mundial, coisas, assim, do mundo de forma geral. Um dos livros mais recentes que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial é o Diário da Anne Frank, né, que não é uma ficção, mas ele é o diário real dessa menina, que era uma menina judia, e ela teve que se esconder durante o Holocausto. E, cara, esse livro aqui, na minha opinião, ele vai além dessa questão do Holocausto, porque é o diário de uma menina adolescente. Acho que ela começa o livro com 13 anos. Tu vai vendo essa menina passar pela adolescência, que não é o momento mais tranquilo na vida de qualquer pessoa. E, ao mesmo tempo, tendo que lidar com essas questões de pessoas querendo assassinar ela simplesmente por causa do que ela acredita, sabe? Então, além de falar sobre a Segunda Guerra, esse livro fala muito sobre, tipo assim, solidão, porque é uma menina adolescente que tá presa num sótão com a família dela, com pessoas que, sabe, tipo assim, ela tá longe das amigas, ela tá longe de pessoas que conseguem conversar com ela como uma menina adolescente precisaria, então ela tá muito sozinha, ela escreve esse diário, ela tenta se conectar com as pessoas, e eles reclamam que ela, tipo, é muito faladeira, é muito chata, e enfim. Cara, esse livro é foda, é muito foda. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo mais especificamente sobre esse livro aqui. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo. Esse aqui é outro livro que também é uma história real. Ele se chama Eles Nos Chamavam de Inimigo, do George Takei. George Takei é um ator que fez Star Trek, se não me engano. Eu não vi, então não sei direito. Mas ele é um imigrante japonês e ele foi para os Estados Unidos quando ele era muito pequenininho. Ele tinha, sei lá, tipo assim, uns 8 anos mais ou menos, e era bem na época que começou ali a Segunda Guerra Mundial, e, né, o Japão tava no lado errado da história, então os Estados Unidos tinham basicamente campos de concentração também para pessoas japonesas, e é para um lugar desses que o Jorge vai com a família dele. E o livro começa antes disso tudo acontecer, tipo assim, a família dele vivia normalmente, assim, nos Estados Unidos, e daí começaram essas coisas, e pessoas imigrantes precisavam fechar os empreendimentos que eles tinham, e eram isoladas e tal, e daí eles vão para esse campo de concentração. Ele vai com a família dele. Esse livro aqui, são quadrinhos, tá? Esse livro me lembra muito aquele filme que eu esqueci o nome agora. Eu vou botar a capa do filme aqui do lado, porque é um filme italiano que também fala sobre a Segunda Guerra e que também tem essa vibe, assim, de uma família que vai pra um campo de concentração e o pai tenta trazer certa alegria ainda pra vida do filho, tentar meio que fazer de conta que tá tudo certo, tentar trazer algum senso de normalidade pra vida dos filhos. A Menina que Roubava Livros, do Marcos Duzek, é óbvio que vai estar nessa lista, e é o meu livro favorito, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. A coisa que eu mais gosto nesse livro é que ele é narrado pela Morte. Então, a Morte vai contando a história dessa menina que roubava livros, que é uma menina judia, que a mãe dela, pra proteger ela acaba dando ela pra adoção pra uma família alemã, tradicional, vamos dizer assim, que vai conseguir adotar ela e esconder ela. E esse livro aqui, ele traz muito aquela parte das conspirações, da realidade de viver num país que tá em guerra, sabe? Dessa coisa de, tipo assim, tu suspeitar dos teus vizinhos, porque os teus vizinhos podem te denunciar pra polícia, e tu tentar ir contra as regras que estão acontecendo ali no teu país, porque tu quer tentar proteger pessoas que estão sendo atacadas, que estão sendo perseguidas e tal.
e o medo que essas pessoas tinham de qualquer coisa poder tá acontecendo. Tipo de história que te dá muita apreensão, porque tu sabe que tá acontecendo uma guerra, tem bombas caindo na cidade o tempo inteiro, tudo é muito perigoso, as pessoas podem te denunciar porque tu tá fazendo alguma coisa errada a qualquer momento, podem descobrir, te matar e matar tua família e fazer um monte de coisa. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, as pessoas continuam resistindo e continuam lutando pelo que elas acham certo. E ler sobre esse tipo de história me faz ter um pouquinho mais de esperança na humanidade. Falando agora de alguns livros que falam da história de outros lugares do mundo, de culturas de outros lugares do mundo. Um dos meus favoritos dos últimos tempos é Pachinko, da Min Jin Lee. Esse livro, eu fiz uma resenha inteirinha falando só sobre ele, mas o que acontece nesse livro é que ele se passa na Coreia e no Japão, na época em que o Japão ocupou a Coreia. A história inteira desse livro, ela vai se passar por muitos e muitos e muitos tempos, porque ela é uma saga familiar. Então a gente vai começar com uma mulher que, por um motivo X, ela tem que sair da Coreia e ir pro Japão. E daí tu vai ver essa família que é imigrante no Japão, não sendo aceita no Japão, porque eles não são japoneses, eles são diferentes, eles têm muita xenofobia acontecendo ali. Depois de um tempo, depois de muitos anos, né, acontecendo, essa família vivendo ali, eles tentam voltar pra Coreia, eles também não são aceitos lá, porque agora eles não são mais vistos como coreanos, eles são vistos como estrangeiros no próprio país de origem deles, e esse livro faz muito pensar sobre assim, tipo, cara, onde que é o teu lugar no mundo, sabe? Porque essas pessoas tecnicamente são daqui, mas elas não são vistas como daqui, elas são vistas como estrangeiros, são vistas como diferentes. Ao longo de toda essa história, ela vai falando muito sobre a cultura desses dois países, e é o tipo de coisa que eu nunca aprendi na escola, sabe? Eu não sei porquê, mas assim, as aulas de história aqui no Brasil, pelo menos as que eu tive, né, não focam nessa história da Ásia, porque não tem tanto a ver com a história do Brasil, né, com a gente, tipo assim, o que aconteceu, a invasão do Japão na Coreia, não sei o quê. Eu nem sabia que isso tinha acontecido, pra ser bem sincera, porque eu sou um pouco ignorante nesse aspecto. Mas, tipo, não afeta o Brasil de forma alguma, sabe? Então, não tem muito por que a gente saber desse tipo de informação, mas é uma informação importante sobre como as coisas aconteciam no mundo e que tem muitos paralelos com como as coisas foram acontecendo aqui no próprio Brasil, né? De como imigrantes foram vindo pro país e eles eram vistos como errados ou estranhos, enfim, e daí se essas pessoas tentam voltar pro país deles, eles também são vistos como errados, isso tudo é terrível. Esses dois livros aqui também são muito maravilhosos e eu li eles, assim, com muito tempo de distância, mas eles se chamam O Caçador de Pipas e A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Esses dois livros, eles se passam no Afeganistão, esse autor é afegão, se não me engano. Essas duas histórias, elas são muito incríveis, elas são muito lindas, mas elas são horríveis de ler, porque as descrições de tortura, de abuso, de terrorismo nesses livros são descrições muito descritivas, é isso que eu quero dizer. Não é o tipo de livro que tu consegue ler de boa, sabe? Eu li esses dois livros há muito tempo atrás, eu sei que esse autor tem outros livros publicados e eu quero ler também, mas é o tipo de livro que tu tem que estar no estado mental certo pra conseguir ler eles. Essas duas histórias são bem diferentes, mas elas vão se passar no pano de fundo, né, da cultura do Afeganistão, das guerras que aconteciam lá, das mudanças políticas, das mudanças sociais que vão acontecendo. Tem a invasão soviética do Afeganistão, tem o controle do país pelo Talibã, tem Segunda Guerra Mundial, tem lançamento do Titanic. Vou ver esses detalhezinhos de cultura pop que eu conheço, que eu vivenciei também, numa situação, num cenário desses, que é completamente diferente da minha realidade. Foi muito, tipo... Sabe quando muda a tua perspectiva das coisas? Foi uma... Nossa, cara, é muito tenso ler esse tipo de história. O Caçador de Pipas, ele vai focar numa parte um pouco mais de níveis sociais diferentes, de dois meninos que cresceram juntos. Enquanto que a Cidade do Sol, ela vai focar mais na questão... Não diria do feminismo, mas, tipo assim, numa questão mais de como as mulheres eram vistas nessa sociedade, de como o Talibã acabava controlando a vida das pessoas. É terrível esse livro aqui. Os dois livros são terríveis. E só de lembrar deles, eu lembro de cenas monstruosas que acontecem nas duas histórias e que eu gostaria de esquecer, mas que ainda assim, saber desse tipo de coisa parece que me faz entender um pouco melhor o mundo. É claro que eu vou falar do meu livro favorito aqui também. Ele não tem tradução, mas eu vou falar dele porque ele impactou muito a minha vida. Ele se chama Deathless, da Catherine M. Valente. Esse livro se passa mais ou menos ali no comecinho do século XX até terminar mais ou menos ali na Segunda Guerra Mundial. Ele mostra a perspectiva da Rússia desse tipo de coisa. Então, vai ter a Revolução Russa, vão ter as guerras, tal, mas vai ter muito
mostrando, parecido assim como A Menina que Roubava Livros, essa questão de tu não poder confiar em ninguém, tu não poder falar com os teus vizinhos, com os teus amigos, porque essas pessoas podem se virar contra ti. E ele traz uma coisa que eu gosto muito em livros que falam sobre história ou que falam sobre culturas, que é o folclore dessa cultura russa. Seria mais ou menos o equivalente de um Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Que tem personagens tipo Saci Pererê, que aqui no Brasil é um personagem do nosso folclore, mas aqui vão ter personagens do folclore russo. Tem um monte de personagens que aparecem, tipo, tem uns que são meio duendes, tem uns que são meio, tipo, sereias, e daí no meio disso tudo vão tendo personagens como se fossem de folclore que representam as autoridades que existiam nessa época, né? Tipo Lenin, tipo Stalin. Conta como, por exemplo, a cidade que se passa esse livro principal, né? É São Petersburgo. E São Petersburgo se chamou São Petersburgo, depois virou Petrogrado, depois virou Leningrado e depois voltou a ser São Petersburgo. E vai contando como tinha aquele negócio em que a cidade mudou de nome, mas tu não pode falar sobre isso, sabe? Era São Petersburgo, agora virou Leningrado, tu vai chamar disso, e aí daquela pessoa que falar o nome errado, porque tá errado, e a gente, tipo, essas coisas de censura e tal. E a forma como esse livro traz essas informações históricas misturadas com fantasia, misturadas com folclore, tipo, é exatamente o tipo de coisa que eu gosto de ler, porque daí me faz ter vontade de ir atrás de pesquisar essas coisas. Esse livro aqui me fez acertar uma questão na prova de história, então eu amo muito ele. Ele se chama O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. Ele acontece na Guerra Civil Espanhola e depois um pouquinho da Segunda Guerra Mundial também. Podemos dizer que eu tenho uma obsessão com essa época, né? Mas enfim, esse livro me fez acertar uma questão sobre a Guerra Civil Espanhola numa prova de história. Olha só como literatura ajuda na sua vida. O que acontece nesse livro é que essa mulher, ela se apaixona por um cara, ela vai casar com esse cara e ele dá um tremendo de um golpe nela. E daí ela só se fode. E daí ela acaba tendo que fugir pra viver em Marrocos. Ela é espanhola, ela vai morar em Marrocos. E ela acaba se tornando uma costureira / espiã. E daí a forma como ela usa essas técnicas de espionagem é que nos pontos que ela faz nas roupas tem como se fosse um código Morse. E daí ela costura pra mulheres nazistas, e daí ela vai pegando informação dessas mulheres e passando para outras pessoas, e é todo um caos que vai acontecendo ao longo desse livro. A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, é um livro que ele é de fantasia também, mas ele também tem como pano de fundo são algumas guerras que aconteceram entre a China e o Japão. Também tem umas descrições muito detalhadas e muito minuciosas sobre algumas coisas que aconteciam nessas guerras. Tem uma cena com uma mulher grávida, realmente, que assim, ela não sai da minha cabeça. O ponto principal dessa história não é necessariamente isso, é uma mulher que ela estuda muito pra entrar numa faculdade, numa universidade, conseguir, tipo, mudar de vida, que é uma universidade como se fosse meio do exército, assim, e daí por conta disso é que ela vai vivenciando essas coisas da guerra. E além dessas guerras, o livro também fala sobre a papoula, né, que é uma droga, e de como que isso era usado meio que pra controlar as pessoas e dos vícios, e tem conversas sobre esse tipo de coisa que eu acho muito interessante também. E o último livro que eu vou falar que me ajudou a entender sobre história foi O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse também não é um livro de ficção, ele é um livro jornalístico, eu acho, chamaria mais ou menos assim. Ele fala sobre, realmente, um holocausto que aconteceu aqui no Brasil, que foi o maior hospício que existiu no Brasil. E nesse lugar as pessoas eram tratadas igual lixo e elas morriam à torto e direito e ninguém ligava muito pro que estava acontecendo. E, cara, é o tipo de coisa que também, assim, nunca tinha ouvido falar dessa história até eu ler esse livro, e eu fico embasbacada de como que é uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, tipo, pertinho de mim, e que não é muito comentado, não é muito falado. O que me deixa pensando mais ainda sobre como, tipo, se existem histórias do nosso próprio país, na nossa própria cidade, às vezes, que a gente não conhece, imagina a quantidade de histórias que tem no mundo que, tipo, tu nunca ouviu falar e que tu nunca vai ouvir falar, que tu nunca vai descobrir, que tu nunca vai entender a cultura de outras pessoas se tu não entende sobre esse tipo de terrorismo que acontecia no país dela, esse tipo sabe, de lembrança cultural que tinha por ali. E é esse tipo de coisa que eu gosto muito de ler em livros que trazem esses elementos históricos que podem não ser exatamente fiéis ao que realmente aconteceu na história. Por exemplo, eu sei que um dos livros que é mais criticado nessa lista que eu comentei são os do Khaled Hosseini. Hossein, não sei falar o nome dele, desculpa. Mas ainda assim, é o tipo de livro que
que eu sinto que eles abrem as portas, sabe? Eles te fazem ter interesse pra conhecer um pouco mais sobre esse tipo de cultura. Porque não é o tipo de coisa, tipo, não é normal uma pessoa chegar assim, ai, deixa eu aprender um pouco sobre a história do Afeganistão aqui, sabe? Tipo, é um país que tá lá no outro lado do mundo, mas que se tu lê numa história, se tu lê num contexto, com personagens que tem um pano de fundo, que tem certo elemento de realidade ali, tu desperta um interesse pra aprender um pouco mais sobre esses lugares, e é exatamente esse tipo de coisa que eu gosto muito nessas histórias. E agora eu queria saber de vocês qual é o livro que vocês mais gostam, que tem como pano de fundo um cenário histórico ou uma cultura diferente que vocês não conheciam e que fez com que vocês fossem atrás de investigar esse tipo de coisa. Se tiverem recomendações, me conta aqui embaixo. E se tu for novo por aqui, se inscreve aqui no canal, eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura, e eu vejo vocês no próximo.